Eu vou falar sobre a parte de monitoramento na AWS, que é o CloudWatch. Eu vou mostrar alguns monitoramentos que a gente consegue fazer para evitar incidentes que você possa ter na sua infraestrutura. Para quem está chegando agora e não conhece, esse é o dashboard da Amazon. Então aqui que tem todos os serviços da AWS, serviços de computação, storage. E hoje nós vamos falar sobre um serviço aqui que é mais a parte de gerenciamento para a gente administrar a nossa nuvem, que é o CloudWatch. Esse aqui é o serviço de monitoramento da AWS. No CloudWatch já tem por padrão alguns serviços que já têm algumas métricas definidas, mas você pode também criar métricas personalizadas. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma métrica personalizada que eu criei, tá? Então, por exemplo, tamanho de disco, o tamanho que você está utilizando do disco da sua instância Linux. Não tem por padrão no CloudWatch. Por quê? Porque esse monitoramento é de sistema operacional, não é de hardware. Assim como o monitoramento de memória, por exemplo. Quanto de memória meu servidor está utilizando. Esse monitoramento também não tem por padrão, porque ele é um monitoramento de sistema operacional. É o sistema operacional que controla isso. Então, os monitoramentos que tem nativo são os monitoramentos mais de hardware, a parte de velocidade de escrita em disco, de CPU, de rede, de tráfego de rede, isso aí você já tem. Estou falando de instâncias EC2, tá? Isso você já tem nativo no CloudWatch. Mas tem algumas métricas personalizadas que você precisa criar. E eu não vou mostrar como cria essas métricas, mas eu vou mostrar que você pode fazer, mas lá no programa de especialização tem uma aula que eu mostro como a gente cria essas métricas aí. Bom, então aqui, ó, a gente consegue criar painéis. No modo free, deixa eu até abrir aqui para você, para mostrar para vocês o que é free dentro do serviço de CloudWatch. Isso aqui é muito importante, tá? O CloudWatch ele tem alguns serviços que são sempre free, não é por um período de 1 ano só. De forma free, você não paga nada por isso. Dentro do nível de gratuidade do CloudWatch, a gente tem 10 métricas de monitoramentos, uma frequência de 5 minutos, tá? Tem todas as métricas, na verdade, de monitoramento, uma frequência de 5 minutos. Se você botar uma frequência de 1 minuto, ele já é cobrado. Mas se você quer monitorar, por exemplo, a sua interface de rede de 5 em 5 minutos, você não paga nada por isso, independente de quantos servidores você estiver monitorando. Mas você também tem 10 métricas personalizadas que você pode criar. Você tem 1 milhão de solicitações pela API. Se você quiser utilizar a API do CloudWatch, você pode utilizar. Você pode criar 3 painéis, cada um deles com 50 métricas. Então, são 150 métricas que você pode criar no CloudWatch sem pagar nada por isso. Você pode criar 150 gráficos sem pagar nada por isso. 10 métricas de alarme, 5 GB de log, de espaço e todos os eventos estão incluídos, exceto eventos personalizados. Então, os eventos que acontecem ali no CloudWatch já também são gratuitos. Então, é um serviço que você pode utilizar sem pagar nada por um período aí ilimitado de tempo. Então, vou mostrar como ele funciona. Aqui, ó, eu tenho criado alguns alarmes, tá? Antes disso, eu vou mostrar os painéis. Aqui eu crio um painel. Ó. Criar painel, eu vou colocar um nome desse painel, tipo live, e vou criar um painel. Aqui, quando eu crio um painel, ele já me pergunta se eu quero criar gráficos de linha, gráficos de área, números, textos ou resultados de consultas. Eu vou pegar aqui um gráfico de linha, por exemplo. E aí, aqui embaixo aparece para mim todas as métricas que eu tenho disponíveis. Então, essa aqui ó, é uma métrica personalizada que eu criei, tá? Do Linux. Tenho métricas de faturamento, métricas de volume dos meus EBS, das minhas instâncias EC2, do meu EFS, que é o meu file system, dos meus lambdas, de SNS, de S3. Então, eu tenho métrica de todos os serviços que eu estou utilizando. Então, os serviços que eu estou utilizando, eles aparecem aqui para mim. Por exemplo, o RDS, que é o banco de dados relacional. Métrica por banco de dados. Vamos pegar aqui, ó. Tem um banco de dados, utilização de CPU. Ele vai me dar aqui, ó. Já me gera o gráfico lá em cima. E se eu quiser criar esse widget, ele já vai criar para mim um gráfico aqui, ó. Utilização de CPU. Eu já tenho um gráfico. Vou adicionar um outro widget. Vamos pegar um widget de número. Vou colocar aqui, ó, uma métrica personalizada que eu criei. Seria uma métrica de file system. Eu tenho aqui o tamanho do meu disco. Não, vamos pegar uma métrica de memória que eu acho que fica melhor. Ó. Então, utilização de memória. 96%. Criei o widget, tá aqui, ó. Então, eu posso criando esse dashboard, tá? Eu vou adaptando ele conforme eu quero, o tamanho, posso arrastar para um lado, aumentar aqui, ó. Então, eu posso criar um dashboard com diversas informações da minha infraestrutura. E esse dashboard aqui, eu posso colocar ele numa TV para eu monitorar. Tem pessoas que gostam muito de ficar olhando para esses dashboards. Então,
Eu posso colocar isso aqui numa TV para ficar monitorando várias TVs e tal. Você pode criar isso aqui. Mas também uma coisa muito interessante do CloudWatch, que não é só para você ficar olhando. Ah, Leandro, eu não quero ficar 24 horas por dia olhando isso aqui. Imagina se eu vou ficar olhando a minha CPU aqui 24 horas esperando dar um problema ou esperando ela ficar lá em cima. O que eu vou fazer? Eu vou criar um alarme. Então, eu venho aqui nos alarmes. Eu já tenho aqui criado, tá? 2 alarmes. Esses 2 alarmes que eu tenho criado são alarmes de billing. O que são alarmes de billing? Isso aqui eu falo na primeira aula, nas primeiras aulas do programa de especialização que você deve fazer. Um alarme de billing é você criar um monitoramento para sua fatura. Muitas pessoas me falam, ah, Leandro, criei a minha conta na AWS e no outro mês veio uma fatura de $50 e eu não sei o que aconteceu. Por que isso aí aconteceu? Porque o cara não fez isso aqui, ó, ele não criou um monitoramento de billing. Esse monitoramento de billing é você monitorar a sua fatura. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, quando a minha fatura chegar em $135, a minha fatura total, ele vai me dar um alerta. Então, como a gente está no início do mês, a minha fatura está lá em $28, $30. Mas eu sei que a minha fatura, em média, é 128, $130, e eu botei lá um alarme para quando ela chegar em 135, eu recebo um e-mail. Então, eu nunca vou ter uma surpresa com a minha fatura, por quê? Porque quando ela chegar em $135, eu vou receber um e-mail falando, ó, olha a tua fatura. Legal, mas eu criei aqui também um outro alarme que é para o serviço de S3. Por exemplo, eu quero que quando o serviço de S3 chegar em $30, aí não é a minha fatura como um todo, é só desse serviço. Quando o serviço de S3 chegar em $30, me envia um alerta. Então eu criei esses alarmes aqui. E agora eu vou mostrar como a gente cria esses alarmes. Ó, criar alarme. Aqui eu seleciono uma métrica. A tela é a mesma, eu tenho diversas métricas. Uma delas é a métrica de faturamento, como eu falei para vocês. Então, na métrica de faturamento, eu posso escolher aqui, ó, por serviços. E aqui eu escolho o serviço que eu quiser. Então, quando um serviço, por exemplo, do EC2 chegar em X% de valores, me manda um alerta. Mas não é esse alerta que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar uma métrica de disco. Agora eu vou usar a métrica de disco. Aquela métrica personalizada que eu criei. Eu seleciono ela aqui, vou lá e olho o gráfico. Aqui eu tenho as opções de gráfico, tá? Pode ser gráfico em linha, gráfico em empilhada, não gosto desse gráfico, ou um gráfico em número. Por exemplo, ó, eu estou com 27,7% do meu disco utilizado. Aqui, esse aqui é o meu disco raiz lá, ó. Meu barra está montado dentro do barra no meu Linux. Beleza? Então eu estou com 27% dele utilizado. E aqui eu sei qual é o quanto eu tenho utilizado. Legal, eu quero me preocupar quando esse disco chegar, por exemplo, em 50%. Não é comum, então eu vou me preocupar quando esse disco chegar em 50%. Vou mudar o gráfico aqui para linha e vou aumentar o período para vocês darem uma olhada. Por exemplo, aqui eu posso mudar o período desse gráfico. Ó. 4 semanas. Em 4 semanas, ó, eu vinha lá com 26%, daí aqui ele subiu. Ó. Deu uma subidinha. Então esse aqui é o crescimento que eu estou tendo do meu disco, beleza? Eu venho aqui e seleciono essa métrica. Espaço em disco. Fechou? Selecionei a minha métrica. Vou colocar um nome aqui para ela. Vou botar o nome de disco, só para eu conhecer. Ó, disco cheio. Então vai ser o nome desse meu alerta. O que vai acontecer? Quando esse espaço aqui, que está hoje em 27,7%, for maior ou igual a 50%, então, você já viu que ele criou lá em cima, ó, aonde eu limitei o meu alerta, em 50%. Em um ponto, tá? Em um lugar, não precisa ser várias vezes. O que vai acontecer? Quando o estado tiver alarme, então, quando ele chegar em 50%, for maior, ele vai criar um alerta de alarme. Eu posso mandar ele me mandar uma notificação. Aqui eu já tenho algumas notificações criadas, tá? Mas eu vou criar aqui, ó, nova lista, me mandar um e-mail. Manda um e-mail lá para leandro@cloudtreinamentos.com. Quando eu configuro isso, eu recebo um e-mail lá para autorizar esse alerta. Então eu vou ter que autorizar ele. Só que além dessas notificações, eu poderia fazer outras coisas. Eu tenho outras ações que eu posso tomar. O CloudWatch, ele não tem só ações de envio de e-mail e tal. Ele toma algumas ações para gente. E uma delas é o autoscaling e a outra são ações de EC2, ações nas instâncias. Então, se eu clicar aqui, ó, mais ações, eu posso muito bem reiniciar a instância. Vamos que eu esteja utilizando, por exemplo, uma métrica de uso de memória.
Eu quero que quando eu tenho uma instância, uma aplicação que eu sei que por algum motivo às vezes ela enlouquece e o meu consumo de memória vai lá em cima. E ela só resolve reiniciando a instância. Vamos que esse aí seja o pior dos casos, tá? Então eu coloco o monitoramento de memória. Quando esse monitoramento de memória chegar em 90%, eu quero que ele reinicie a minha instância. É aqui que eu faço isso. Crio um alarme aqui de quando o disco, quando o processador, a memória estiver maior ou igual. Aqui eu tenho outras coisas, menor ou igual, maior só. Mas quando estiver maior ou igual a 90%, em vez de me mandar um e-mail, ele vai simplesmente reiniciar a instância. Eu não quero saber nada disso. Mas eu posso querer que ele reinicie e ainda quero que ele me envie um alerta. Eu posso criar ações de autoscaling. Aqui eu não tenho nada de autoscaling configurado, mas eu posso fazer ele criar instâncias novas no autoscaling. Então, o autoscaling utiliza o CloudWatch para monitorar os recursos, para saber quando é o momento dele criar novas instâncias. Você pode fazer isso por aqui também. Então, essas são as coisas que você consegue fazer no monitoramento do CloudWatch. Criar alarmes para enviar e-mail para você, enviar mensagens, mas também tomar algumas ações. Você consegue fazer com que esses alarmes tomem ações para você. Então, aqui eu posso adicionar várias notificações, tá? Não apenas enviar mensagens. Posso adicionar vários e-mails. Deixa eu criar um alarme aqui, continuar a criação desse alarme. Deixa eu excluir aqui. Vou colocar um alerta que eu já tenho criado, qualquer, só para a gente criar esse alarme. No momento que eu crio esse alarme, ele vem para cá nos meus alarmes. Ó. Você está vendo que ele está em dados insuficientes. Ele precisa de um certo período de tempo para começar a receber esses dados e aí sim ele mudar esse status para OK. Beleza? Então ele vai começar a criar, a pegar esses dados e daqui a pouco esse status aqui já vai estar em OK. E quando ele alertar, ele vai para alarmado lá em cima e vai me enviar a mensagem. Agora eu vou mostrar alguns outros recursos aqui, tá? Na parte de eventos, você pode criar eventos agendados no CloudWatch. Vou mostrar isso aí. É bem interessante. Tem uma aplicação, você consegue aplicar ele num serviço bem legal, assim. Quero mostrar rapidinho para vocês aqui, ó, esses eventos. Aqui, ó, você consegue criar um evento, que esse evento, ele pode ser um evento programado. Eu utilizo bastante para quê? Para desligar instâncias em horários específicos. Por exemplo, eu quero desligar uma instância. Aqui, ó, você pode usar um formato de cron, tá? A cron do Linux. Vou deixar padrão, você pode definir. Eu quero desligar a instância lá todos os dias à meia-noite. Você define aqui, adiciona um destino. Aqui, ó, você pode usar vários serviços da AWS, tá? Então, nesse caso, você usaria uma função Lambda. Eu já tenho uma função criada aqui, ó, startar instância, que eu criei lá no Lambda. E aí eu configuraria isso. Deixa eu mostrar essa regra que eu já tenho criada aqui, ó. Tá, eu já tenho essa regra criada. Ó, então eu tenho uma regra criada aqui que ele vai ligar a minha instância lá com uma função Lambda, que eu já criei ela antes. Ele vai ligar a minha instância. Todos os dias desse horário aqui, ó, de 5 em 5 minutos, ele vai startar essa função para ligar a minha instância. Então eu defini aqui 5 em 5 minutos. Mas eu posso criar um evento para todo dia à meia-noite ou a 10 horas da noite ele desliga uma instância e todos os dias às 6 da manhã ele liga a minha instância. Eu faço isso através dos eventos do CloudWatch, tá? Então eu crio um evento aqui com uma função Lambda. Deixa eu ver se ele abriu minha função aqui. Ó, eu tenho uma função Lambda, que não é o que a gente está falando aqui agora, mas só para você entender. Essa função vai lá e vai dar um start instance nessa minha instância aqui, através daquele evento que eu configurei no CloudWatch, definindo um horário que eu queira. Então eu ligo ela no horário e desligo ela num determinado horário. Então isso aqui é legal se você quer fazer para economizar. Por exemplo, você tem o seu serviço, a sua empresa só funciona das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Sua empresa só funciona nesse horário. E você não tem necessidade de deixar o seu servidor ligado durante 24 horas. O que você vai fazer? Você vai lá, vai configurar no CloudWatch, utilizando uma função Lambda, utilizando um Lambda, vai configurar para ele desligar essa sua instância, sei lá, às 8 horas da noite. E ligar essa mesma instância às 6 horas da manhã. Eu sempre boto uma gordurinha de tempo. E dessa forma, se você estiver utilizando instância sob demanda, você não vai pagar por esse período. Então você economiza uma grana, simplesmente desligando uma instância e ligando ela em outro horário.
Ou se você quer fazer escala programada, que não é um auto-scaling, é uma escala programada. Você deixa a sua aplicação rodando, a sua aplicação tem 10 instâncias conectadas. Então, por exemplo, para você criar uma escala programada, que não seria um auto-scaling, a escala programada como funciona? Você tem, por exemplo, 5 instâncias rodando no seu load balance. Durante o seu horário de pico da sua aplicação é em horário comercial, das 8 da manhã às 18 horas. Você não precisa ter essas 5 instâncias rodando durante os períodos noturnos. Então, o que você faz? Você começa lá a colocar a escala programada. Você desliga um servidor, ou 2 servidores, por exemplo, desliga um servidor às 19 horas, porque daí já começa a diminuir o seu tráfego. Desliga mais 2 servidores às 22 horas. E pode deixar um ou talvez 2, se quiser garantir a disponibilidade, 1 ou 2 servidores ligados durante o período da noite. Com isso, você acaba economizando dinheiro. E você não precisa fazer escala automática, você faz escala programada. Porque você conhece a sua aplicação e sabe quais são os horários de pico. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça, construindo métrica para fazer um auto-scale. Não, faz uma escala programada, desliga ela em tais horários e liga nos outros horários. E com isso você economiza uma grana aí, porque você acaba pagando, em vez de pagar 24 horas, acaba pagando aí 8, 10 horas, 12 horas no máximo por todos os seus recursos. Então isso você consegue fazer também no CloudWatch.